Como é que algo que a gente geralmente associa com arte, com emoção, às vezes até com caos criativo, a música pode se transformar numa ferramenta de precisão quase cirúrgica para ajudar o cérebro a construir uma das nossas habilidades sociais mais básicas? Essa é a grande pergunta. Parece contraintuitivo, né? Pegar algo tão livre e usar como uma ferramenta de alta precisão. Totalmente. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. A gente tem em mãos um material fascinante, um projeto de pesquisa do Jeremias Nunes, pesquisador de mestrado na UFMG. Ele detalha a criação de um protocolo de musicoterapia que faz exatamente isso. Nossa missão aqui é desvendar como a música é usada de forma superestruturada nesse protocolo, o PROMAC, Protocolo Musicoterapêutico para Atenção Compartilhada. Ele foi desenhado para crianças com esclerose tuberosa. A gente vai tentar entender a ciência por trás de como um simples ritmo, uma melodia, podem de fato organizar o comportamento de uma criança e criar conexão. E é importante dar um passo atrás para entender o problema que ele ataca: a atenção compartilhada. É uma daquelas habilidades que a gente nem percebe que tem, sabe? Verdade. É a capacidade de olhar para um brinquedo, um livro e saber que a outra pessoa está olhando para a mesma coisa que você, compartilhando aquele interesse. É a base da comunicação. Certo. E crianças com esclerose tuberosa, por conta do impacto neurológico da síndrome, muitas vezes têm uma dificuldade imensa com isso. É aí que o PROMAC entra. Ok. Vamos analisar isso então. A primeira coisa que me saltou aos olhos no material foi justamente essa ideia de que a música ali não é só um som de fundo para deixar o ambiente mais agradável. Ela tem um papel ativo, Central. fundamental. O autor usa uma metáfora que eu achei ótima. A música funciona como uma ponte neurocognitiva. Essa analogia é perfeita porque ela não é só poética, ela tem uma base científica muito sólida por trás. O PROMAC, ele se apoia num modelo chamado Modelo Racional Científico Mediador, o RSMM, de um pesquisador chamado Michael Todd. Ah, sim. Ele é uma referência na musicoterapia neurológica. Ok, modelo racional científico mediador. O nome é um pouco intimidador, né? Mas na prática, o que ele quer dizer? A grande sacada desse modelo é que os elementos da música, tipo o ritmo, a melodia, podem ser usados para treinar e reabilitar funções do cérebro que não tem nada a ver com música. A música funciona como um sinalizador externo que ajuda a organizar a bagunça que pode estar acontecendo lá dentro, na atividade neural. Então, peraí, para ver se eu entendi bem. A ideia é que o cérebro, mesmo quando não está processando música como arte, pode pegar carona na estrutura dela. Um ritmo previsível funciona como um trilho de trem para um pensamento ou uma ação que poderia descarrilhar. É isso. Exatamente isso. A ponte é quase literal. O som está pavimentando um caminho no cérebro para que uma ação aconteça. Pensa no ritmo, por exemplo. Um ritmo constante e claro pode ajudar a criança a manter a atenção num objeto. É como se o cérebro dela travasse naquele pulso sonoro e conseguisse ignorar outras distrações. Exatamente. E vai além. O olhar conjunto, que é essencial para a comunicação, pode ser guiado por uma pequena frase musical que sobe ou desce, direcionando o olhar da criança e do terapeuta para o mesmo ponto. Nossa! Quase como um maestro regendo a atenção dos dois. A própria intenção de comunicar, o engajamento do corpo, tudo isso pode ser estruturado por esses padrões. Isso nos leva a uma conclusão que parece ser o pilar de tudo. No PROMAC, a música não é um canal para expressão artística livre. Ela é, como o texto diz, um parâmetro estruturante. O objetivo é organizar a atenção. Precisamente. Não é sobre sentar e improvisar livremente esperando um momento mágico acontecer. É o uso deliberado, científico mesmo, da estrutura da música para criar uma organização no cérebro e no comportamento. Certo. O mais interessante é que a expressão, a conexão afetiva, isso tudo acaba surgindo como uma consequência dessa organização inicial. Mas a fundação é essa estrutura, certo? A estrutura é a base. Mas o que me pegou no texto foi a ideia de que essa visão por si só talvez seja incompleta. O autor traz uma pesquisadora, Katrina McFerran,
que em 2023 propôs uma nova forma de classificar essas práticas. Isso é bem recente. E, para ser sincera, quando eu li sobre novas camadas e dimensões, minha primeira reação foi: e lá vem complicação. É uma reação natural, mas a proposta dela, na verdade, simplifica e enriquece a nossa compreensão. Historicamente, a gente falava de musicoterapia em escolas, modelos, quase como se fossem times de futebol, sabe? Sim, caixinhas fechadas, exato. Ou você era do modelo Nordhoff Robbins, focado na improvisação, ou do Benenson. O que a McFerran diz é: vamos parar de pensar em caixas e começar a pensar em camadas, em ingredientes. Ingredientes? Como assim? Ela sugere que a gente analise qualquer terapia olhando para alguns eixos. Qual o lugar da música ali? Ela é mais estruturada ou mais improvisada? Qual o nível de direção do terapeuta? Ele guia mais ou deixa mais livre? A tecnologia tem algum papel? Qual a intenção por trás de tudo? Ah, entendi. Então, em vez de dizer o Promac é do modelo X, a gente pode descrevê-lo de uma forma muito mais detalhada, quase como uma receita de bolo. Exato. E se a gente aplica essa lente ao Promac, fica claro que ele é, sim, majoritariamente, uma prática estruturada e diretiva. O terapeuta usa padrões rítmicos previsíveis, tarefas claras, para buscar respostas específicas. Tá. Isso coloca no campo da musicoterapia neurológica, mas e tem um mas grande aí no texto do Jeremias, né? Ele faz questão de dizer que não é só isso. E aí está a beleza da classificação da McFerran. Ela nos dá vocabulário para entender as nuances. O Promac, mesmo sendo superestruturado, também incorpora elementos de outras dimensões. O texto fala em musicalidade relacional, em responsividade. Entendo. Mas isso não soa um pouco como querer ter o melhor de dois mundos? Na prática, como um terapeuta consegue ser tão diretivo e ao mesmo tempo tão sensível e responsivo? Um lado não acaba dominando o outro? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é o que diferencia uma boa prática terapêutica. A classificação da McFerran nos ajuda a ver que não é uma contradição. Pensa num músico de jazz. Ele tem uma estrutura harmônica e rítmica extremamente rigorosa, mas dentro dessa estrutura ele improvisa, ele responde ao que os outros músicos estão fazendo, ele é sensível ao momento. É a mesma lógica. O terapeuta tem um plano, uma estrutura, mas ele está o tempo todo observando e respondendo às microexpressões da criança, ajustando o volume, o ritmo, a melodia em tempo real. Nossa, que ótima analogia. A estrutura não exclui a sensibilidade, na verdade ela dá a segurança para que a sensibilidade possa florescer. Uau! Ok, essa analogia do jazz tornou tudo muito mais claro. A estrutura é a partitura, mas a execução é viva. Então, vamos para a prática. Quais são exatamente as ferramentas dessa caixa de ferramentas musical? O texto detalha isso de forma muito legal. O carro-chefe, o principal organizador, é o ritmo. O ritmo. Sim, é ele que guia o olhar, que marca o tempo de resposta, que ajuda a criança a antecipar o que vai acontecer e, o mais importante, é o ritmo que sustenta os turnos da comunicação. A ideia de um ritmo sustentando um turno de comunicação é muito forte. É quase como a batida de um coração numa conversa. Aquele pulso que diz, agora você, agora eu. Exatamente essa a função. Depois vem a melodia. Se o ritmo é o esqueleto, a melodia é a pele, a emoção. O texto a chama de agulha emocional. Adorei isso! É ela que dá o tom afetivo, que cria um ambiente de segurança. Uma melodia simples, previsível e agradável pode ser o convite que a criança precisa para se sentir segura e se engajar. E tem a questão da dinâmica e do timbre. O material fala que o controle desses elementos é um cuidado ético e sensorial. Eu gostei muito dessa expressão. É uma expressão perfeita, porque vai direto ao ponto. Muitas crianças com condições neurológicas, como a esclerose tuberosa, também lidam com uma sensibilidade sensorial imensa. Certo. Um som muito agudo, um volume muito alto, um timbre muito estridente pode ser fisicamente doloroso ou, no mínimo, desorganizador. Então, escolher instrumentos com timbres suaves, manter uma pulsação estável, isso não é uma questão de gosto musical.
é uma condição básica para criar um ambiente onde o cérebro da criança consiga se sentir seguro para aprender. É como preparar o terreno antes de plantar a semente. Se o solo for hostil, nada cresce. E por último, o texto fala da forma musical, da repetição. Sim, e isso se conecta com a ideia de segurança. Uma estrutura musical repetitiva, como o refrão de uma música, cria o que a fonte chama de espaço cognitivo seguro. Faz todo sentido. É por isso que a gente ouve a mesma música 1000 vezes quando tá estressado, né? O cérebro não quer surpresas, ele quer o conforto do que já conhece. Para a criança, quando ela sabe o que esperar musicalmente, ela não precisa gastar energia mental tentando decifrar o ambiente. E essa energia que sobra pode ser toda direcionada para o que importa, a interação. É por isso que o autor resume tudo naquela frase marcante. Quando a música se organiza, o cérebro se organiza. Quando o cérebro se organiza, a atenção se sustenta. Isso fecha o raciocínio perfeitamente. Tecnologia. O projeto Promac menciona o uso de tecnologia musical e, olha, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: isso não corre o risco de deixar a terapia mais fria, mais mecânica? É a preocupação mais comum e mais legítima. Mas o texto é muito cuidadoso em como posicionar a tecnologia. A premissa é clara: a tecnologia amplia as possibilidades do terapeuta, ela não o substitui. Certo. A relação humana, o olho no olho, continua sendo o sol do sistema. A tecnologia orbita em volta disso. Ok, gostei da imagem. E como ela amplia essas possibilidades na prática? O projeto descreve 3 usos principais. O primeiro é como uma ferramenta de monitoramento da resposta. As sessões são gravadas. Isso permite uma análise microtemporal quadro a quadro, um olhar que se desviou por meio segundo, um pequeno gesto. O olho humano pode perder isso na hora. Ah, então é como ter um microscópio para o comportamento. Você pode voltar e ver detalhes que passaram batido. Exatamente. O segundo uso é como uma extensão sonora. Por mais que um terapeuta seja um músico excelente, manter um ritmo em 120 batidas por minuto de forma absolutamente precisa por 5 minutos é quase impossível. Um aplicativo faz isso perfeitamente. Verdade. Isso garante a repetibilidade do estímulo, que é crucial para a pesquisa, e permite um controle milimétrico do volume para se adaptar na hora à sensibilidade da criança. Faz sentido. É usar a máquina para o que ela faz de melhor. Precisão e repetição. E o terceiro uso? O terceiro é a tecnologia como mediadora de engajamento. Para algumas crianças, interagir com um tablet ou um pad eletrônico pode ser muito mais motivador do que com um tambor acústico, sabe? Usar instrumentos MIDI que disparam sons diferentes, pads que acendem luzes, pode ser um grande fator de atração. Mas, e o texto repete isso várias vezes, o cuidado é constante para não gerar sobrecarga sensorial. A tecnologia é sempre um meio, um caminho, nunca o destino final. Então, depois de falar de estrutura, de neurociência, dos elementos da música, da tecnologia, a gente chega na pergunta final: o que tudo isso significa? Como a parte humana, a conexão de verdade, se encaixa nisso tudo? Teve uma frase no material que para mim foi o grande momento ahá. Ela diz: se eu uso o ritmo para sustentar um turno, é uma técnica. Mas se esse turno se torna um momento de troca afetiva, então é musicoterapia. Essa frase é o coração de tudo. Ela mostra que, apesar de todo o rigor e estrutura, o Promac não está tratando a criança como um robozinho a ser programado. A estrutura é o andaime, não o prédio. Boa. O objetivo final da técnica não é só obter uma resposta comportamental mensurável. É usar essa resposta como ponto de partida para criar uma experiência musical que seja compartilhada. E é nessa experiência compartilhada que a mágica acontece. É onde a terapia acontece. A música, por natureza, gera afeto, curiosidade, um sentimento de pertencer àquele momento com outra pessoa. Ela cria um encontro. E a atenção compartilhada, que é o objetivo de tudo, floresce justamente aí. O protocolo atinge seu objetivo quando a criança e o terapeuta estão olhando para o mesmo chocalho, não porque uma regra mandou, mas porque eles estão genuinamente conectados pelo som, pelo ritmo, pela experiência que estão construindo juntos. Então, o que o protocolo está fazendo não é treinar um comportamento isolado. É, na verdade, criar as condições ideais para que uma habilidade social complexa e fundamental
possa emergir de forma mais natural dentro de uma relação de confiança. Perfeitamente colocado. É por isso que o projeto integra o que o texto chama de forma inseparável: o rigor e o afeto, a neurociência e a sensibilidade, a técnica e a experiência estética. Um não existe sem o outro. Certo. A técnica sem a experiência humana vira adestramento. A experiência sem a técnica pode ser gostosa, mas talvez não seja terapêutica. O Promac existe exatamente na fusão dessas duas coisas. Resumindo nossa conversa, então, este projeto nos mostra a música sob várias lentes. Ela é uma ferramenta de organização do cérebro, guiando o foco, é uma estrutura para o corpo, sustentando o comportamento, é um canal para a emoção, criando conexão e, ao mesmo tempo, é algo mensurável. Exato. E vale ressaltar que essa abordagem não surgiu do vácuo. O autor faz questão de colocar o Promac dentro de uma tradição de pesquisa e rigor que já existe na Escola de Música da UFMG. Ele menciona outros protocolos desenvolvidos lá e o DNA é o mesmo. Essa busca por combinar o rigor da ciência com a centralidade da experiência musical e humana. No fim das contas, é uma visão da musicoterapia que é ao mesmo tempo científica, estruturada, profundamente sensível e, acima de tudo, centrada na criança e na relação. Sim, é a prova de que é possível construir intervenções baseadas em evidências sem perder a alma da prática. O projeto vive nesse cruzamento, usando a música como linguagem, como estrutura e, como diz o texto no final, fundamentalmente como uma forma de cuidado. Este projeto mostra de forma brilhante como um ambiente sonoro organizado pode ajudar a estruturar uma função cerebral tão complexa como a atenção partilhada. E isso me deixa pensando em algo maior. Se a organização sonora tem esse poder terapêutico tão claro, qual será o impacto que os ambientes sonoros caóticos e desorganizados em que a gente vive no dia a dia estão tendo sobre a nossa própria capacidade de nos conectarmos e de mantermos a atenção uns nos outros?